Olá, chegamos a mais uma aula sobre transformadores e especificamente na aula de hoje pegaremos o modelo do transformador real que desenvolvemos na aula anterior e faremos algumas simplificações. O modelo que nós desenvolvemos foi esse aqui. R1 representa as perdas nos fios da bobina do primário, XL1 representa o efeito de dispersão de fluxo no primário, RC representa as perdas no núcleo, XM representa a necessidade da corrente de magnetização para criar fluxo magnético. Fluxo magnético, obviamente, será o fluxo magnético mútuo que concatenará as duas bobinas do primário e do secundário. XL2 representa o efeito de dispersão de fluxo no secundário. R2 representa as perdas ômicas nos fios da bobina do secundário. E aqui eu tenho o trafo ideal representando a relação de transformação. Uma coisa que deve ter em sua mente de forma bem clara é que isso aqui tudo é o transformador. Aqui você vai ter conectada a fonte ou os terminais que vão alimentar o transformador e aqui você tem a carga. Isso tudo, os terminais, ou melhor, a fonte e a carga são ligados nos terminais do transformador, estão fora. A confusão se dá, eventualmente, porque o cidadão às vezes acha que isso aqui é o transformador. Não, isso aqui é somente o transformador ideal que representa a relação de transformação do transformador como um todo. Tudo isso aqui que está em preto, dentro dessa área maior que eu acabei de criar, é o transformador e acontece dentro do transformador. Obviamente não dessa forma, porque isso aqui é um modelo, uma abstração que a gente consegue, obviamente, entender e ela se assemelha ao comportamento do transformador real. Aqui vale relembrar que esse L aqui é de leakage, que no fim das contas é a palavra dispersão em inglês e é mais utilizado na literatura. E esse C aqui é de core. Core é núcleo em inglês. Esse C aqui já é de carga, o contexto deve fazer você entender essas diferenças. Como a gente usa esse modelo, na verdade, a gente deve fazer uma simplificação que a gente já aprendeu até mesmo no curso de transformador ideal. Ou você faz a reflexão das grandezas do secundário para o primário, ou o contrário, faz a reflexão das grandezas do primário para o secundário. Assim você consegue fazer a eliminação do acoplamento magnético, e isso é uma grande vantagem. Vamos partir do pressuposto, só porque temos de escolher uma das duas opções, que faremos a simplificação, trazendo todos os elementos que estão no secundário para o primário. Nesse caso particular, a gente pode chamar os elementos XL2, R2, ZC. Esse E2, obviamente, vai sumir, ele vai deixar de existir. Ou melhor, vamos manter aqui o próprio E2, o V2 e o I2 com os mesmos nomes, adicionando linha. É isso que a gente faz aqui, ó. A gente adiciona o linha. O que o linha quer dizer? Que essas grandezas não estão no seu circuito original e estão transferidas ao outro circuito. Como você vê aqui, o 1 não tem nenhum linha, os parâmetros, as grandezas que tem 1 não tem nenhum linha, eles estão no seu circuito original. Os que têm o linha estão fora do seu circuito original e, portanto, estão referidos a um outro lado, no caso, referidos ao primário. Aqui eu tenho a tensão E1 e aqui seria também a tensão E2 linha, que eu não representei para não deixar o circuito muito poluído. Essa é a forma que a gente faz uso do circuito. Só que existem algumas características dos transformadores de boa qualidade, em especial aqueles de grande potência. Uma delas é que você vai escolher esse transformador com materiais que tenham baixíssimas perdas. As perdas por corrente parasita serão minimizadas com você fazendo a laminação do material e adicionando silício ao aço, que é o material ferromagnético mais utilizado. Depois eu dou destaque, nas próximas aulas eu dou destaque a esses aspectos construtivos. Mas se você escolhe um material que tenha baixas perdas no núcleo, então significa dizer que você pode eliminar a representação da resistência do núcleo. Outra característica importante é você escolher um material que tenha elevada permeabilidade magnética. Assim você consegue diminuir a relutância. Como se não bastasse, o projeto vai ser feito para que a área seja grande o suficiente para que a relutância seja baixa. O comprimento também deve ser minimizado, a fim de diminuir a relutância. Diminuir a relutância significa dizer que pouca corrente de magnetização é necessária para criar fluxo magnético. Nessa condição específica, significa dizer
que o efeito da reatância de magnetização também pode ser eliminado. Ou seja, esse circuito aqui, esse circuito paralelo, que representa exatamente os efeitos do núcleo, podem ser eliminados se o transformador tem um núcleo de ótima qualidade sendo escolhido. Se você elimina essa representação aqui do núcleo, então você passa a ter esse modelo simplificado, no qual você tem resistências dos fios, lembrando que a segunda é referida ao primário, e também os efeitos de dispersão. Aí vem um porém. Um circuito sério como esse a gente simplifica usando as teorias mais elementares de circuitos que a gente conhece, que é simplesmente a associação em série de resistência e reatância, ou equivalentemente associação em série de impedâncias. E a associação me permite encontrar um R equivalente e um XL equivalente. O R equivalente é R1 mais R2', e o X equivalente é o XL1 mais o XL2'. Note como o modelo ficou simples. E você pode não acreditar, mas se você for um engenheiro de sistemas elétricos de potência e estiver tratando com redes muito grandes, você vai também perceber o seguinte: tipicamente, os efeitos resistivos são menos significativos do que os efeitos da dispersão de fluxo. Tipicamente, portanto, nos transformadores de grande porte, o efeito de dispersão, ou seja, o XL equivalente, é muito maior do que o R equivalente. Aí o que é que você faz? De vez em quando você faz estudo de sistemas elétricos de potência, o modelo transformador é representado exclusivamente pela reatância de dispersão equivalente. Note de onde você saiu, de um modelo complexo como esse, aqui, para um outro simples representado apenas por uma impedância. O que é muito importante é que você, como engenheiro, saiba o que isso representa. Esse último modelo, inclusive incluindo a resistência equivalente, é muitas vezes utilizado para fazer estudo de regulação de tensão, que é para saber qual a tensão no secundário, caso a tensão no primário seja variada, e vice-versa. Já o modelo completo, que é esse que a gente viu, ou dessa forma, considerando também a resistência do núcleo e a reatância de magnetização. Esse modelo completo, ou até mesmo esse original que a gente viu, é muito utilizado para você fazer estudos específicos sobre o equipamento em si e não a influência dele na rede elétrica. Quando você deseja saber a influência dele na rede elétrica, que é o estudo de sistemas elétricos de potência, aí esse modelo é utilizado muitas vezes com a simplificação até da eliminação do R equivalente. Na aula que vem, nós faremos um exemplo numérico e vamos aprender a utilizar esse modelo com exercícios. Até breve, aguardo você na próxima aula.